Vamos parar um pouco do jornalismo, porque essa história me interessa muito, porque eu também gosto dessas aventuras meio loucas. Já fui pro deserto do Atacama, já fui pra Alasca, pra Terra do Fogo e tal, mas eu ainda não... a única montanha que eu subi é uma que tem em Pucón, que é um vulcão ativo. Que você tem que esperar a fumaça pra estar de um lado, a gente sobe... Mas assim, tipo, super de boa. Eu não sei como que é isso daí de altitude. De onde veio essa ideia? Eu fui esquiar no Chile, numa viagem de férias, com a família, com a minha mulher, os 2 filhos, né? E aí, quando eu cheguei lá, que eu nunca tinha ido para uma montanha com neve. Uma vez eu tinha estado numa montanha da Itália, mas fazendo um passeio turístico com teleférico. Quando eu cheguei numa montanha, subi, eu olhei aquilo, bateu sei lá o quê, deu um tonho na cabeça. Eu falei, eu quero as maiores montanhas do mundo. 1 ano depois eu fui para o Everest. 1 ano depois? 1 ano depois. Eu treinei e fui para o Everest. Até o acampamento base. Como você treina? Você vai em montanhas menores? Não, eu treinei fisicamente. Você faz treino com musculação e corrida. E a parte porque é pouco oxigênio. Como você treina isso? Corrida. Na corrida mesmo? Corrida, você não precisa ir para altitudes maiores para ir se você quiser fazer um treinamento mais sofisticado, sim. Você faz em montanha e em altitude. Porque lá... Qual que é a altitude lá? 8? O acampamento base do Everest, até onde eu fui, 5.300. Mas depois eu fui ao Aconcagua até 6.200. Aconcagua é Chile ou Argentina? Argentina? Argentina, né? Eu fui ao Kilimanjaro, na Tanzânia, até o topo, 5.945, 5.950. Sei. Depois, no ano seguinte, eu fui para o Aconcagua, eu subi até 6.200. Eu não fui até o cume, eu não aguentei. O cume da Aconcagua é 6.900. Vai ficando cada vez mais difícil. Cada vez tem menos oxigênio na mistura que você respira. Nossa. E quando você corre, né, a corrida que a gente faz aqui na rua, que a gente faz na esteira, o que você faz com o teu organismo? Você faz com que ele se adapte, cada vez que você corre mais forte, ele precisa de mais oxigênio. Mais oxigênio, é isso? Ele está puxando mais oxigênio. Ele está puxando mais oxigênio para transformar em energia para você poder correr. Quanto mais forte você corre, mais oxigênio ele precisa. Ele precisa de mais energia para queimar. Quando você sobe montanha é a mesma coisa. Não é o contrário? Não, só que lá tem menos oxigênio. Então. A exigência é maior ainda. O seu corpo está fazendo tá tendo uma exigência maior porque tem menos oxigênio? É como se você estivesse correndo? Não, é pior ainda. É pior, né? É pior. Porque aqui, a nossa mistura tem mais de 50% de oxigênio na mistura que a gente respira. Tá. Quando você chega na alta montanha, vai diminuindo. Passa a ter 50% de oxigênio, 40%, 30%. Acima de 8.000, tem menos de 30% de oxigênio na mistura. Qual é o mínimo? É chamada de zona da morte. Então? Acima de 8.000. Acima de 8.000 metros. Nossa. Então, você treina aqui, corrida. Musculação para suportar o esforço físico. Tá. Quando chega na montanha, você sobe e desce, para ir acostumando o teu corpo com menos oxigênio. Você sobe e desce por quê? Não, é assim. Você chega... Vamos imaginar que a gente está indo para o Nepal. Tá. Nepal para ir para o Everest. Tá. Você chega de avião num lugarzinho chamado Lukla, que fica a 2.800 metros de altura. Quase a altura São Paulo é quanto? São Paulo é mesmo, 900. Avenida Paulista é 900. 900, tá. Então você vai para 2.000. Você vai para 2.900, quase 3.000. Quase a altura de La Paz. Você chega ali. Aí no primeiro dia, você sobe para 3.400, um determinado lugarejo, toma um chá e desce para dormir a 3.000. Por que você volta? Porque quando você sobe, tem menos oxigênio, você respira mal. Tem menos oxigênio. Tá. Você não está acostumado a isso. Você passa algumas horas nesse lugar, mas aí você precisa descansar. Então você desce para dormir e se recuperar. Entendi. No dia seguinte, você sobe a 4.000 e vai dormir a 3.600. Entendi. O teu corpo, devagarinho, vai desenvolvendo mais glóbulos vermelhos para carregar melhor o oxigênio disponível e o teu corpo vai se acostumando com menos oxigênio. Ninguém consegue subir direto? Não. Nem o pessoal de lá? Só se for aqueles carregadores que estão acostumados há 20 anos fazendo aquilo. Sherpa, sei lá. Os Sherpas. Né? Mas o tempo todo, você vai subir, vai você sobe... e volta. Cara, é um cansaço danado. Você né? sobe 1.000 metros num dia,
Cara, 1.000 metros subir 1.000 verticais, 1.000 metros é 1 quilômetro. É, E vertical. você desce 500 metros para dormir. Porque se você não descer, você não consegue dormir. Você está dormindo e tem a apneia. Você vai... Cadê o meu... Você acorda. Aí você dorme meia hora, de novo. Qual é a sensação de pouco oxigênio? Cara, é o desespero absoluto. É? É morrer afogado sem ar. Entendi. E o esforço físico? Desgraçadamente, respeitosamente, é assim que morreram as pessoas com Covid. É? Claro, morreram sem ar. É verdade. Porque o pulmão delas foi não tava- fechando Caramba. e não ventilava mais. Nossa, que desespero Mesmo essa com o morte. tubo de oxigênio, mesmo com as pessoas entubadas. Então, só estou fazendo um paralelo. Né? Sei. É uma Nossa. morte. O Dr. Drauzio Varela sempre lembrou que as pessoas que fumam muito, que morrem que têm os problemas pulmonares decorrentes do fumo, vai fechando tudo por causa da nicotina, morrem asfixiadas por falta de ar, mesmo tendo tanto ar em volta. Na montanha, você não consegue dormir porque falta o oxigênio. Em determinado momento, o teu coração está bombeando. Cadê o oxigênio? Daí você... Que desespero. É por isso que você sobe e desce. E aí você vai se aclimatando. Teu organismo vai se acostumando com menos oxigênio e suportando o esforço. Mas tem gente que não aguenta nem esse tipo de esforço, né? Claro. E pra você, como foi? Eu cheguei até 6.200 no Aconcagua sem dificuldade. Em quanto tempo esses 6.000? Foram 4, 5 dias de subida. Subia, descia um pouquinho. Subia. Subida e descida. Até ali Mas você tava Eu estava indo bem. Mas aí o meu Mas tempo... tinha dor de cabeça, sangramento, nada? Não. Mas muita gente preparada tem dor de cabeça, tem sangramento. O corpo reage, cada corpo reage de um jeito. Você mastigava folha de coca, alguma coisa? Não, nunca Nada? precisei disso. Nunca precisei. Né? Mas cada corpo reage de uma maneira. É uma coisa incrível isso. Muitas Pode vezes ser um cara o de academia forte, acostumado, triatleta e pode passar mal. pode passar mal. Os pesados não aguentam subir. Os bombados não aguentam subir. Quanto mais magrinho, porém forte e treinado, esse cara tem mais possibilidade de subir mais alto. Porque o que fala é o coração, velho. É, né? É coração. Não é massa. Você tava com quantos anos na época? 40 e pouco. 40 e Fez poucos. todos os exames, claro, antes Claro. de ir, né? Mas eu sempre pratiquei muito esporte. Sempre pratiquei muito então- esporte. Então eu tinha uma condição básica sempre boa para treinar. E depois aí quando eu voltei, eu fiz essas viagens de montanha, em alta montanha, e depois eu voltei, eu passei a correr. Provas, né? Aí fiz maratona, fiz muitas provas, muitas meias maratonas, prova de 25, Caramba! muita prova de 18, São Silvestres, né? É. E agora com a pandemia perdi muito na minha condição física e estou sofrendo para voltar. Continuo treinando 5, 6 vezes por semana, mas estou sofrendo. Mas O corpo é sem vergonha. Não dá. O corpo fala para você que você vai levantar cedo para ir correr, Toma cara. esse chocolatinho. Dorme come mais essa um sopinha. pouco, fica aqui. Olha Netflix. Aí a tua mulher fala assim: você é bobo, fica aqui. Tudo em volta é pra Tudo em você não volta, sair. cara. Tudo em volta, cara. Eu me lembro que eu fui correr a maratona de Porto Alegre e Quantos saía. quilômetros? 42. Nossa, mas nunca. 42, né? O máximo que eu consegui foi São Silvestre. Maratona de Porto Alegre, 42. São Silvestre é 15. 15, então. Isso. Eu já quase morri. Aí saíam lá do ponto, é o mesmo ponto, perto do Jockey Club, um lugar, eu não conheço direito a localização lá. Aí eu saí, cara, corri uns 7, 8 quilômetros, eu não estava me sentindo bem, passei na frente do meu hotel. O hotel olhava para mim e falava assim: A cama vem pra fazendo- a cama cá, fazendo assim. vem pra cá. E na volta a mesma coisa, na volta eu estava morto. E o hotel continuava a 7 quilômetros do ponto de chegada. E ele falava: para, seu bobo, teu pé tá doendo, o joelho pra tá que que moído. você tá fazendo isso? Tornozelo tá torcido, você tá tudo suado, tudo machucado, né? Vem pra cá. Me arrastei, mas cheguei. Eu não sei se maratona é assim, deve ser também, mas a São Silvestre, que são 15 quilômetros, tem um ponto que você fala: eu não vou aguentar. Tipo, na metade, assim, eu não vou aguentar, eu vou morrer, não vou aguentar. Aí você pensa em pegar táxi, pegar um Uber e sair daquilo lá, e os seus amigos, não sai. Só que passa de uma hora que parece que o seu corpo fala: ah, tá, você vai mesmo.
Não adianta eu falar pra você não ir. E aí parece que você tem um gás novo e aí vai de boa. Mas tem um momento que você fala, eu não vou aguentar dar mais 5 passos. Tudo é Seu cabeça. Tudo, você tá falando, cara, não aguento, eu vou morrer. Os caras, vai. Aí você passa um ponto que parece que dá uma renovada e fala, agora aguento mais 10 quilômetros. É muito louco isso. Tudo é cabeça. Na montanha também tem isso? Tem uma Na parte que você montanha- fala, eu não vou aguentar. Na eu tô montanha mal. tem um momento de narcose. Com menos oxigênio, a partir de determinado Delira? momento, você delira. O que Eu tipo- cheguei no cume do Kilimanjaro arrastado pela minha guia, que é minha amiga até hoje. É mesmo? Eu xingava ela. O que você tá pensando? Falava muito palavrão pra ela. Que porra é essa? Por quê? Eu não quero Queria ir. voltar? Porque eu faltava ter 70 metros. E Eu mesmo estava assim... exausto. Eu estava exausto. Eu estava acabado. Ela falava, não, vem comigo. Falta pouco. Um passinho. E ela dava passinho de 15 centímetros, assim. Passo de 15 centímetros. Nossa. Abraçado a mim, segurando meu braço. Vamos. É um processo de narcose. Você fica bêbado pela falta de oxigênio. Exaustão mais a queda de oxigênio. Mas tem... Começa a embaralhar tudo. Mas tem também umas ideias loucas assim ou não? Não, mas Não. quando você está em montanha mais alta ainda, o risco é de acidentes graves e muitos já ocorreram. Acontece muito, né? De cara Muitos. experiente. Por quê? Porque não tá com as faculdades. Porque ele está exausto e a maioria dos acidentes em alta montanha ocorre na descida. É mesmo? Porque na subida o cara está focado em conquistar aquilo que ele sonhou, ele treinou, ele gastou, ele está ali num perrengue, está sofrendo muito há tantos dias, aí ele chega lá em cima. Coloca Pá, a bandeira. Cheguei, coloca a bandeira, chora, tira foto, aí é hora de descer. Aí ele relaxa. É. Ele não tem o mesmo cuidado, ele está exausto e muitas vezes em situações perigosas. Aí acontece, a maior parte dos acidentes acontece na descida, não na subida. Faz sentido. E até uma lição pra vida isso daí, né? É. Às vezes a gente tá tão focado em chegar no objetivo, relaxa e acontece. Acontece. Nossa. Depois que você alcança o objetivo. É. É um risco enorme. E o frio, como que é? Você foi numa época muito fria ou Eu não? peguei no Aconcagua menos 25. Putz. Menos aí? 25. Dentro da barraca dava menos 5. Mas e os dedos? Você usa 5, que nós chamamos de 5 peles. 5 roupas, uma sobre a outra. A primeira... A primeira é o tipo de... Parece essa camiseta que a gente usa... Fininha. Fininha, que a gente usa para fazer esporte. Que você sua e ele não fica molhada. A outra já é térmica sobre essa, depois mais 2 ou 3. Então, são 4 ou 5, dependendo do lugar. Nossa. E luva, você usa uma luva muito fininha, depois você usa uma outra, e no caso do Aconcagua, do Everest, você usa uma outra que só tem o dedão E e os os outros juntos. dedos juntos, né? E aí, como é que faz para tirar foto lá em cima? Não tem como. Como que é? Mas vem cá, Você tem que tirar? na vida, amigo, se você não tiver foto... Você não e foi. aí? Eu fui aí? pra Congágua. Mas putz... Ó, tava com 5 luvas, não deu. Tá, claro. Não dá pra tirar a luva pra tirar. Não tem essa, né? Tira a luva. Aí tira a luva. Nossa. Se bobear, congela o dedo. Só nessa brincadeira de tirar Só nessa foto. brincadeira. Se você ficar 2, 3 minutos sem luva, congela o dedo. Os caras perdem nariz, Perde nariz, perde ponta de dedo. É. E para fazer outras coisas que você tem que fazer? E aí? Imaginou, bonitão? Colocar a peça pra fora? Ia ser dentro da roupa, né? Ah, pior. Imagina aquele negócio molhado aqui. Ó, tem... Caramba! De noite você bota um tapewear dentro da barraca. Aí você dorme em 2 ou 3 pessoas, algumas vezes mulheres juntas. E aí tem que fazer lá. E tem que fazer. Nossa. Né? Aí você bota um tapewear ali do lado só para isso. Você acorda. Primeiro, você está dormindo dentro de um saco de dormir. Um saco que suporta até menos 60. Como é que você entra dentro desse saco? Você tira toda a roupa e entra pelado. É mesmo? Por quê? Porque ele é menos... Ele você não fica muito suporta, quente. né? Você não fica muito quente. Você ferve. Você transpira, que você escorre e fica todo molhado. Nossa. Aí você entra sem Mas roupa. você fecha aqui assim? Fecha tudo. Se possível, fecha o zíper tudo. Nossa. Mas não dá. Você sente claustrofobia. Porque você fecha um zíper, fecha outro zíper perto do rosto. Sei, e aí sei. tem o último. E eu ficava com 10 centímetros assim. Só aqui pra Só respirar. aqui para respirar e para ter a sensação Você de que nem eu tava mexia à vivo. noite. Dormia assim e... Aí você... Bexiga tá cheia. A pergunta é... Aí você... Pra quê? Não é? Pra quê? Por que a pessoa faz isso? Eu não tô com... Né? É uma vontade muito louco. grande de É uma fazer, vontade muito não é? grande. Muito grande. E não tem banho.
Esquece, né? 20 dias na montanha sem banho. Nossa, mas Aí, isso, você como sua é que muito? faz? Não, mas você tem que fazer higiene. É. O quê? Lencinho úmido? Lencinho úmido. Aí fica um por vez na barraca, os outros ficam lá fora no frio. E aí você carrega um saquinho plástico onde você vai jogando tudo dentro. E carrega o saquinho. Cara, a viagem inteira você carrega até voltar. Porque não vai descartar. E você carrega outras coisas que você descarta também na montanha. Não pode jogar lá o cocô? Não, você tem que recolher, né, amigo? Mas não vira outra Não, coisa? não vira, fica congelado. Não. Você Fica carrega congelado. o cocô? Que... É. Aí já tirou todo o glamour do negócio, cara. Eu vejo aqueles alpinistas falando, nossa, o herói. Eu não imaginava o cara tá carregando o cocô dele atrás. Aí já perde tudo. Não, tem sempre alguém que carrega pra ele. Ah, tá. O bacana paga pra alguém carregar. Tem os carinhas lá carregando o cocô. No Xixi Everest, pode. No Everest, os caras largam as ampolas vazias de oxigênio, né? O que é? Tipo tubo de oxigênio? Tubo de oxigênio, de 10 quilos e de 5 quilos. A grande maioria sobe com oxigênio, né? Que a gente chama de oxigênio suplementar. Você usou? Não. Mas eu não subi alto. Ah, Subi tá. até 5.300. Isso, acima de 7.000 Tá. você tem que usar. A maioria usa. E aí, você tem que recolher lata. Você abre lata para comer. É. Você tem que levar embora. No Mas esse Aconcagua, tubo, o que faz? Eu não entendi. eles largam lá e de vez em quando tem expedições para fazer limpeza na montanha. Nossa, E pra ir descem, retirando- carregam 100, 200 ampolas de ferro. Que levam para baixo para fazer limpeza na montanha. É No um Aconcagua, limite, né? você tem que devolver os sacos com plástico e lata e com o restante que você produziu lá. Você Olha tem que só. devolver. Senão você leva uma multa. Porque se você não devolver, quer dizer que você largou em algum lugar. Você já pensou um monte de marmanjo fazendo ao mesmo tempo e tudo é quanto é canto e a montanha porca? Não, esquece. A montanha porca. Não, e acidente, né? Olha que ridículo. O cara escorrega na merda, cai da montanha, é encontrado ainda tudo lambuzado de merda aqui, assim. Imagina, Tramontina, o pessoal recolhendo o corpo. Porque... Desculpa, mas ele caiu aqui no reservatório de... Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Uma vez, no acampamento do Aconcagua, Tô imaginando. No Aconcagua- carregando um saquinho de merda, cara. no Aconcagua, o acampamento básico é de cerca de 4.000 metros de altura. Aquele acampamento, aquele campo básico cheio de barracas, Eu já né? vi filme, documentário, eu já vi. Aí tem umas e aquelas privadinhas. fitinhas, né? De E coloridinha. tem umas privadinhas. Tipo, porcelana ou... Não. Ah, O que é? você é muito chique, rapaz. Como que é? É uma fossa. Os buraco? Os caras, não, no Aconcagua não é nem um buraco. Eles põem uns tambores plásticos. Sei. Os tambores que suportam 100 quilos, 100 litros. E aí? E em cima disso põe uma casinha. Uma escada? Uma escadinha. Aí tem um Você buraco. fica em cima, todo mundo te olhando. Aí você tá fechado, mas você olha para baixo naquele tambor ali, Cheio de... cheio, né? Quando ele fica até a boca, os caras vão lá, os caras da organização, tiram a casinha, pegam a tampa do tambor, clop, 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 fecha o tambor. Aí vem o helicóptero. Nossa! Aí o helicóptero Pega aquela merda... engancha aquilo e sai sobrevoando o acampamento. Olha a merda. Contam que uma vez abriu um tambor. Chuva de merda! Imagina, cara! Voando na cabeça de todo mundo, tá bom, não? Imagina uma chuva, velho, de cocô. E tudo misturado, tem todo tipo lá, né? Do que mundo inteiro, maravilha, cara. que delícia. Maravilha de uma cena... Que delícia. Nossa, cara. É tudo que você queria pras férias. Exato, né? Vou para um lugar paradisíaco? Não, vou... Ficar longe da família, É. não toma banho.